Agora sim. Bom, gente, essa é a nossa reunião de pleno do colegiado, alguns percalços aqui no caminho, mas ok. Dia 30/10, hoje, de 2023, e a gente tem a seguinte pauta a tratar: um encontro setorial de artes visuais, que eu tenho alguns informes para passar para vocês, e para tratar a respeito dessa instância como uma etapa da Conferência Estadual de Cultura. A definição, e que eu queria, na verdade, a gente já definiu aqui qual plataforma, mas queria passar para vocês alguma coisa a respeito dessa plataforma que a gente está utilizando aqui para fazer as gravações, né, para que as nossas reuniões se tornem públicas. Tem algumas questões para falar para vocês a respeito disso. A gente tem a eleição, né, dos indicados ali para pareceristas da Chico, que foi solicitado pela Mona. E assuntos gerais, eu peço que, se caso alguém tenha algum outro assunto para colocar na pauta, que coloque ali via chat, pode ser? Eu queria começar contando para vocês que no dia 13 do 10, foi bem depois do feriado do dia 12 ali, na sexta-feira do dia 13, eu tive uma reunião com a Adriana Boff, que é a diretora do IEAV, né? Ela me solicitou uma reunião enquanto coordenação do colegiado, para tratar a respeito de um encontro, que no primeiro momento ela chamou de conferência, mas são os encontros setoriais, como uma dessas etapas que vai acontecer para a preparação da Conferência Estadual de Cultura. Esse é um tema que caiu assim no nosso colo, né, meio de, não de paraquedas, a gente já era um assunto previsto para o colegiado, mas enquanto gestão, assim, nova, né, a gente já chega com esse assunto, assim, para a gente tratar, que é esse encontro setorial. Dentro dessa perspectiva, gente, o que eu fiz? Eu pedi o o Edson Passamai, está aqui com a gente hoje, né, Ed, não mais como membro, mas como convidado do colegiado, mas porque o Ed, ele é parte e membro da comissão organizadora da Conferência Estadual de Cultura, e a gente esteve tratando e conversando. Nessa reunião que eu tive com a BOF, gente, na sexta-feira, ela me pediu, assim, que a gente definisse enquanto colegiado, e aí, assim, a gente, coordenação, porque foi muito rápido, e ela precisava agendar uma data e um lugar para que esse encontro setorial acontecesse. Então, nessa reunião com ela, a gente já teve essa definição, tá? Eu ainda estou aguardando e tenho cobrado dela uma definição nesse sentido, a respeito da confirmação, e ela até já me passou um documento que eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês, mas a gente já marcou uma data, tá, desse encontro setorial. Ele vai ser realizado na cidade de Pelotas. Havia também uma tratativa de que fosse em Caxias, eu acho que a Mona e o Gui chegaram a comentar inicialmente assim com ela, mas olhando, esses encontros setoriais vão acontecer dentro de todos os colegiados, eu acho, né, é uma instância que é a SEDAC que organiza junto com os colegiados, porque é uma questão de participação da sociedade civil, enfim, dos colegiados nessa participação. Então, o que a gente fez foi definir uma data, que a princípio seria no dia 19 de novembro, tá? Que já está estabelecido, e uma cidade. Em Caxias, gente, além da Mona, eu não tenho contato com mais ninguém. E enquanto estudante da Universidade Federal de Pelotas, né, no mestrado, eu tenho muito mais acesso, assim, em Pelotas. Então, a gente conseguiu um espaço lá em Pelotas já para fazer. Essa etapa vai ser híbrida, vai ter uma etapa, um momento presencial, junto com online, tá? Então, vão se reunir algumas pessoas lá em Pelotas, inclusive até para a própria mobilização, assim, pessoas do próprio programa. Enfim, eu já contatei, e a SEDAC ficou responsável, já agendou o lugar e o espaço. O assunto a ser tratado nesse encontro setorial, né, ou seja, das artes visuais do Estado, a princípio não há uma definição muito clara, né, Ed? A gente tem os eixos ali de trabalho dentro da conferência. Eu perguntei, questionei a Adriana Boff a respeito de qual seria a pauta, ela me disse que isso a gente elaboraria juntas, mas que até agora, depois dessa primeira reunião de definição de data e lugar, a gente ainda não se reuniu, tá? Então, eu chamei essa reunião extraordinária do colegiado, em virtude de que a data que a gente teria, né, vai ter em novembro, ficaria muito próximo dessa data agendada para o encontro setorial,
E porque eu acho muito importante que nós, enquanto colegiado, a gente tenha, assim, uma visão bastante privilegiada, digamos assim, ou aprimorada em relação ao próprio processo da conferência, em virtude também de novos membros que chegaram no colegiado a estar a par do que é a conferência e o que a gente possivelmente vai tratar nesse encontro setorial. E aí, nesse sentido, eu chamei o Ed, que é da comissão organizadora, para que ele faça uma fala aqui com a gente, explicando o que é conferência, o que é essa etapa, né? Então, eu vou dar esses minutos para o Ed, assim, uns 10, 15 minutos, fica à vontade. E depois do Ed, gente, já vou indicar aqui também, eu chamei a Ju, contatei a Ju, falei com a Ju, porque muito possível, provavelmente, um dos assuntos a serem tratados nesse encontro setorial seja o nosso plano setorial, porque a conferência como um todo vai estabelecer ali, a partir dos seus eixos, metas para serem levadas para o plano e sugestões para serem levadas para o plano nacional de cultura. Então, muito provavelmente, o nosso plano setorial vai ser dos temas a serem tratados nesse encontro. Então, eu pedi para a Ju também, né, Ju, fazer uma apresentação novamente. Eu sei que o Gui fez na reunião passada, assim, muito ano passado, o que é o plano e tudo mais. Mas eu pedi para a Ju fazer essa apresentação dos eixos também, dos temas, para a gente lembrar. Deixa eu só aceitar o bem aqui. Oi, bem. Para a gente relembrar esses itens do plano setorial. Então, a gente vai ter esses dois momentos com esses convidados maravilhosos, e aí eu vou dar a palavra para o Ed começar para a gente tratar a respeito da conferência estadual. Está contigo a palavra, Ed. Beleza. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Bárbara, obrigado, colegiado. Enfim, primeira coisa. Antes das eleições da atual composição desse colegiado, houve um acordo entre os 12 colegiados de nomes a serem indicados como representantes dos colegiados dentro da comissão organizadora da conferência. Tá? Dentre essas eleições, fomos eleitos Andrea Becker, que é dos museus, e eu, das visuais, e mais uma pessoa, que é a Sônia, que é uma terceira pessoa que é de indicação direta do governo dentro do colegiado. A comissão organizadora, a princípio, tinha vindo com a normativa que deveriam ser um indicado que fosse eleito pela sociedade civil e um indicado que fosse indicado para algum colegiado pelo governo. Então, os colegiados acabaram batendo o pé e a gente conseguiu aumentar o número de participação e estamos dois eleitos, né? Segunda coisa, isso aconteceu já faz mais de 30 dias, ou um pouco mais, e a gente ainda não teve uma reunião da Comissão da Conferência Estadual de Cultura. Isso não existiu. A gente tem portaria, tudo certinho, tudo ok, mas não existiu uma reunião para definir as etapas, para conversar sobre um regimento, enfim, para organizar especificamente uma conferência. Esta conferência ela já vem sendo organizada há muito tempo. Né, foi motivo, inclusive, de embate entre os colegiados e a coordenação do sistema no ano de 2021. Gerou, inclusive, um artigo que Guilherme Maltoni e eu escrevemos no jornal, enfim, e segue até hoje nessa sistemática. Então, sobre a Conferência Estadual de Cultura, infelizmente, eu não tenho muita informação para passar para vocês, a não ser daquilo que a gente ouve nos corredores, ou alguma informação que chega indiretamente para a gente. O que inclui a nova data, agora no início de janeiro, que eu não tenho bem certeza de qual é, mas eu sei que, por exemplo, dentro da Prefeitura de Porto Alegre já se sabe qual é a data, mas nós, da comissão organizadora, não temos ideia, e imagino que os colegiados também não devam ter essa ideia ainda. Quem levou a informação foi a Consuelo, porque faz parte do Conselho de Porto Alegre, levou numa reunião de pleno do Conselho, informando a data, porque ela ficou sabendo por meio da Prefeitura de Porto Alegre, mas não que necessariamente o Conselho tenha sido informado da data. Então, assim, está um pouco nebuloso, que a gente sabe que é para ser uma conferência que vai acontecer na PUC, em janeiro. Tem-se a ideia de que seja uma conferência híbrida, mas a gente não tem um regimento escrito que faça com que a gente tenha essa certeza. Então, isso tudo está um pouco complicado. Eu imagino e espero que nos próximos dias a comissão seja chamada, porque já tem alguns documentos rolando, a Bárbara vai apresentar um para vocês depois, que alguns coordenadores já têm recebido, que citam o regimento interno da conferência, né? Mesmo que ele não tenha sido estabelecido, que a gente não tenha conhecimento de nenhuma minuta, nada. Tá? Partindo disso, o que vem sendo falado para a gente, e na reunião que tivemos, Andrea Becker e eu com o Rubinho, que é o coordenador do sistema,
O Rubinho disse que, especificamente, esta conferência seria uma conferência para os colegiados. Usando as palavras do Rubinho, seria uma festa para os colegiados. No sentido de que os colegiados iriam se reunir, iriam debater sobre os seus planos setoriais, e aí entra a questão da ajuda, apresentação depois, porque na gestão passada foi pedido para o colegiado, para todos os colegiados, que estabelecessem 10 metas prioritárias dentro do seu plano, sendo que o plano pode ter 70 metas e falta ainda, né, Ju? Tem muita coisa que cabe. Mas então se estabeleceram 10 metas, e foi-nos dito que dentro dessas 10 metas, a conferência serviria para discutir especificamente 5 como prioritárias. De novo, gente, isso é o que a gente ouviu, foi nos dito em reunião, mas a gente não tem um documento que certifique isso. Isso que é bem importante entender. Tá? A partir daí, a gente tem que pensar, como eu conversava com a Bárbara essa semana, duas situações que são descoladas, mas estão imbricadas. Que é as 3 situações, que são as conferências municipais, a conferência estadual e a conferência nacional de cultura. Num geral, as conferências municipais e estaduais, elas estão seguindo, por óbvio, o calendário nacional, mas não só o calendário, como a sistematização de funcionamento dessas conferências. Né? Então, para quando chegar lá no encontro estadual, o que foi discutido no município faça sentido e vice-versa do estadual para o nacional. Dentro disso, pegando uma fala do Binho na Alergs, a gente não tem colegiados a nível nacional. Então, se não tem colegiados, não tem como fazer uma conferência de colegiados ou de setores. Tem como fazer um encontro, por isso que estão sendo chamados encontros setoriais, certo? Porque senão fica descolado da lei. Se não existe este ente, que é o colegiado nacional, não há como fazer. Lembrando que o colegiado foi destituído no governo passado. Sempre bom deixar claro. Não tem como fazer uma conferência se não existe ente, se ele não está formulado. Então, são os encontros setoriais. Se vocês pegarem o documento nacional sobre encontros setoriais, a Bárbara tem, depois ela pode disponibilizar para vocês, ele fala especificamente para que serve. E lá no texto diz assim: os encontros setoriais terão caráter mobilizador, propositivo, eletivo e consolidativo, buscando garantir a presença do debate setorial e da representatividade dos diversos segmentos artísticos e culturais em todas as etapas de realização das conferências, sendo de responsabilidade dos estados e Distrito Federal regulamentar seu formato de realização nas conferências estaduais. Esta é uma etapa que ela acontece antes do momento conferência. Por quê? Para ela poder ser mobilizadora, propositiva, eletiva e consolidativa, ela precisa ter um momento de instrumentalização. As pessoas precisam saber sobre o que elas estão discutindo. Então, esse encontro setorial, que a princípio acontece agora em Pelotas, que a Bárbara falou para a gente antes, é um encontro que serve para isso, para que as pessoas possam se instrumentalizar e entender o que vai acontecer. A minha dúvida, enquanto membro da comissão, ex-membro de colegiado e possível participante deste momento, é o que necessariamente vai ser debatido e de que forma isso vai ser levado para as pessoas. Se a gente não tem um objetivo muito claro ainda da conferência estadual, o que é o mote da conferência estadual, que realmente vai ser debatido lá, fica muito difícil a gente estar instrumentalizado para fazer debates no encontro setorial. Então, é isso que está me assustando e que eu imagino que nos próximos dias deva haver um chamamento à comissão organizadora para definir esse regimento interno e, a partir daí, poder se organizar com mais tranquilidade nos encontros setoriais. Especificamente, avançando um pouquinho já do que a Bárbara me disse, a coordenadora do IAV, Adriana Boff, disse que, a princípio, era um momento de debate sobre o plano. Aí a questão de debate sobre o plano é. Isso, Jussara. Eu imagino que se é um debate sobre o plano, é um momento que o colegiado já teve com a sociedade civil e que agora seria um momento de instrumentalizar e fazer entender o que especificamente está lá no papel. O que não significa propor alterações. Porque a gente está dando um passo atrás, a gente está matando um trabalho, né? Que não foi nos dado prazo, teve toda aquela história, toda aquela complicação. Então, imagino, e a minha posição enquanto
membro da sociedade civil e não mais de colegiado, é um momento de debater sobre o que está escrito, já foi votado, já foi aprovado, já está tudo certo, e é aprofundar aqueles temas a ponto daqueles 10 metas, a gente ter 5 que a gente considera mais importante pelo debate aprofundado. Eu imagino que o encontro setorial seria isso, que nada mais é algo que iria se repetir dentro do momento da conferência estadual. Entende? Então, talvez não se debata e se chegue à conclusão que esses são, desculpe, esses são os 5 principais, mas se tem uma noção do todo para ter um tempo de amadurecimento e chegar na conferência e definir quais são os 5 principais. Um apanhado geral, tá, Bárbara? O que é uma conferência? A conferência é a instância máxima, né, do Sistema Estadual de Cultura, que é composto por todos aqueles entes que a gente já elencou em outro momento: Conselho, SEDAC, colegiados setoriais, Comitê Cultura Viva, Lei Cultura Viva, gente, esqueci mais, CODIC-FAMURS, enfim, né, comissão bipartite, comissão tripartite, às vezes. Então, esses são os entes do sistema. Tudo que é definido e votado dentro de uma conferência estadual de cultura se torna lei. Ponto. E se vocês pegarem a lei do Sistema Estadual de Cultura e o Plano Estadual de Cultura, lá diz que a lei, a cultura no Estado é gerida por esses 2 documentos, plano, certo, e sistema. E lá tem todas as diretrizes. Base. Os desdobramentos dessas diretrizes acontecem dentro das conferências. Então, se a conferência estadual definir que precisa ser construído, por exemplo, um prédio, vamos querer construir um prédio, vamos querer construir um centro cultural em Porto Alegre, com sala de teatro, dança, exposição de arte visual, é lei, está no papel, teria que ser cumprida. Coisa que a gente não sabe, que não acontece muito, tem muitas coisas no nosso plano que não são especificamente cumpridas, uma grande maioria, para quem acompanha. Então, assim, qual é o recado principal que eu acho que tem que ficar claro, que é o que a gente debatia essa semana, Bárbara? A gente tem alguns documentos que são de nível nacional. A gente tem outros documentos que são de níveis municipais. A gente teve a Conferência Municipal de Porto Alegre. Essas coisas estão imbricadas, mas não são a mesma coisa. Cada uma vai ter o seu regimento e a sua organização. O que a gente sabe é que muitos municípios já fizeram, já se organizaram e já tem algumas diretrizes, já tem alguma organização e eleição de delegados. A gente sabe como vai acontecer a nacional, porque já existe documento, então a gente consegue acessar e entender toda a estrutura, e estadual a gente ainda não consegue entender. A gente tem informações que foram nos chegando em momentos diferentes, e é isso que a gente tem para falar para vocês. Quando a gente tiver algum documento mais específico, daí a gente consegue desdobrar e estudar um pouquinho melhor. Mas, em resumo, eu acho que, Bárbara, era isso que tu precisava que eu falasse, né, para entender, e o perigo está aí, né, perigo. A nossa responsabilidade está nisso, em prestar atenção em cada passo que se dá nesse momento de conferência, porque o desdobramento disso pode ser muito bom, ou ele pode ser muito ruim. E falando especificamente do colegiado e das demandas e das metas do colegiado setorial, elas estão muito bem definidas, muito bem construídas, a Ju vai passar, né? E é a gente entender. É um trabalho já feito. É um trabalho já debatido, já organizado, já aprovado, já aprofundado, já um monte de coisas. Entende? Então, ele não carece... ele não carece de uma... não que ele careça de uma alteração neste momento. Ele carece de um aprofundamento com o setor, para daí sim, dessas 10 metas, a gente entender quais são as 5 principais, se manter esta prerrogativa. A gente só precisa estar ciente disso e convicto disso, e também temos que entender se todos concordam com isso, mas a princípio é essa a demanda geral. Feito, Bárbara. Muito bem, Ed. É muito bom, né? Assim, esse suposto perigo iminente, assim, parece, né? Mas já te dou a palavra, Gil. Guris, assim, o Ed falou, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Por que nos preocupa, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. O documento que a Adriana Boff me encaminhou aqui para o
para o e-mail do colegiado. Ué, não está me aparecendo, deixa eu ver. Aqui. Me avisem se tiver ok aí aparecendo para vocês a minha tela. Sim. Agora apareceu. Sim, tá. Bom, o Ed, como membro eleito, né, membro da comissão organizadora da conferência estadual, e nessa conversa, diálogo que eu tive antes dessa reunião de hoje, com o Ed, nos assustou porque o documento encaminhado pela SEDAC aqui diz o seguinte, gente, eu vou ler com vocês. É um convite para o Encontro Setorial de Artes Visuais, com os mais cordiais cumprimentos. Ao agradecer sua atenção, estamos enviando data e local de sua setorial, de modo a darmos início à preparação do encontro. O material de divulgação será produzido pela assessoria da comunicação e, por isso, é preciso que enviem, caso tenham, logotipos necessários. Já informo que esses logotipos do colegiado foram enviados, tá? Em breve, será disponibilizada cópia do regimento interno da conferência estadual, com aspectos pertinentes aos encontros. E aí, gente, aqui tem a data definida junto com a Adriana, tá? Comigo, com um horário, inclusive, também de previsão, com o local já confirmado em Pelotas, tá? Isso aqui foi a SEDAC que confirmou. Mas, deixa eu só parar aqui o compartilhamento de tela. O que nos preocupou foi essa questão de ser disponibilizado uma cópia de um regimento interno que, ao falar com um membro da comissão organizadora da conferência, não teve acesso e nem conhecimento, porque assim, a nível municipal, eu acompanhei a construção aqui, da conferência da etapa municipal em Livramento, tá? Existe já um molde, digamos assim, estabelecido pelo próprio MINC, de como vai ser regida a conferência municipal, como o Ed bem lembrou. Então, já vem um regimento interno, que carece ali algumas especificações dos municípios, mas ele foi debatido, e eu fui uma das membros da comissão organizadora aqui em Livramento, foi debatido com a comissão, e ele foi lido durante a conferência, porque ele tem que ser aprovado em conferência municipal, inclusive, caso alguém tenha alguma moção ou alguma questão, esse regimento é aprovado em caráter ainda no início de conferência. É a primeira etapa, inclusive. Então, assim, eu até questionei o Ed, né? Esses encontros setoriais não seriam depois da conferência? Porque o regimento, gente, como eu acompanhei o processo aqui, o regimento ele é aprovado em conferência, em estado de conferência. E a gente está falando aqui num documento enviado pela SEDAC de um suposto regimento interno que não foi debatido ainda nem com a comissão organizadora, porque a gente tem aqui, né, o Ed como membro da comissão, e já estabelecerá como vai funcionar o encontro setorial, sendo também que a gente está muito, assim, aberto, né? E aí, o que eu tenho como uma suposta também pista, porque isso foi na conversa com a Adriana, e é bem isso como o Ed diz, né? Se fala algumas coisas em reunião, mas a gente não tem nada documentado. Mas a Adriana me falou a respeito de um item específico, também depois a Ju aqui na apresentação pode chegar nele, tá? Mas num item específico a ser alterado, inclusive, no nosso plano setorial, o que me preocupou bastante. No geral, de um modo geral, estaria tudo certo, mas de um item ali que não seria competência, ou que a gente podia ver se era ou não competência da SEDAC. E aí, nesse sentido, gente, eu acho muito pertinente, assim, que a gente tenha esse debate, essa reunião agora, em outubro, e depois a outra reunião que a gente vai ter ali no dia 12, eu acho que é no dia 13 de novembro, a nossa próxima reunião, que são duas também que antecedem esse encontro setorial, para que vocês tenham essa ideia do quanto ainda está nebulosa, talvez seja a palavra melhor que o Ed encontrou, assim, muito nebuloso como que está essas passagens de informação a respeito da Conferência Estadual de Cultura. Lembrando, novamente, gente, que a instância máxima do sistema, ela é deliberativa e tudo que for decidido em conferência é encaminhado como uma decisão suprema. E aí eu fico me perguntando também, assim, ó, essa etapa, Ed, será de encontro setorial, ele vai ser validado como estado de conferência, porque já está com regimento? E aí, se chega a alterar, ou possivelmente seja discutido qualquer alteração do plano,
isso sai desse encontro setorial como algo definido, gente. Vocês entendem? A gente não tem nada. Tá tudo assim, não sei. Enfim. Posso fazer uma parte? Por favor. A Ju estava com a mãozinha levantada. Só deixa eu fazer uma parte ainda sobre o regimento, tá? Gente, não significa que talvez antes do encontro setorial já não haja um debate e seja aprovado um regimento interno para a conferência, que pode ser encaminhado, né, para os colegiados, explicando tudo. Mas a questão não é essa. A questão é, quando a gente cita num documento que o encontro setorial, de certa forma, está sendo regido por uma organização de um regimento de uma conferência, que é o que cita o documento, e as falas de corredor, é que me estranha essa questão. Então, se há todas... Tem, a das visuais ainda é um pouco mais tarde, mas a gente tem os encontros setoriais que são antes das visuais ainda, que a gente está acompanhando as datas. Eu não sei quanto tempo vai ter, e meu posicionamento enquanto membro da conferência, da comissão organizadora, é que quando houver uma minuta de regimento, eu tenha a oportunidade de levar essa minuta para os colegiados aos quais eu represento, ou seja, todos. Né? Eu não quero tomar uma decisão sozinha, né? Assim, na reunião vou dizer, isto também está aprovado. Não, eu quero levar para os meus pares, lá no grupo dos coordenadores, os coordenadores distribuem aos membros, os membros analisam e a gente devolve. Então, precisa um tempo para isso acontecer. Então, pode ser que surja um regimento. Mas eu questiono também de que forma ele foi construído com o minuto até agora e como é que ele vai ser aprovado, né? Qual vai ser o nível de discussão e qual vai ser a garantia de participação da sociedade civil na construção desse documento, porque isso está na lei do sistema. Pronto, a parte, foi. Não, eu vou tomar aqui a palavra um pouquinho antes da apresentação, porque eu quero ver se eu compreendi o panorama, tá? Então, vamos por partes. Eu coloquei ali no WhatsApp do nosso colegiado ali, eu coloquei uns links, né, que tá lá no sistema da SEDAC, enfim, da Secretaria de Cultura do Estado, que é as leis que regem o sistema, né, a formação dos colegiados, e ali tem eu até mandei ali um material, que SEDAC é um grande guarda-chuva, né, então componentes do sistema estadual, isso para quem está entrando agora, né, não, a gente já está meio careca, mas é bom a gente tentar estabelecer. Ali na SEDAC, no grande guarda-chuva, a gente tem um Conselho Estadual da Cultura, a gente tem a Conferência Estadual de Cultura, a gente tem os colegiados setoriais de cultura, e a gente tem a Comissão Intergestores Bipartite. Depois, então, a gente tem a questão dos planos estaduais e setoriais, o sistema de fomento, os sistemas de indicadores culturais e o programa de formação de qualificação. Mas em termos de grupos que vão discutir as coisas, de eventos que vão discutir, nós temos o Conselho Estadual, a Conferência Estadual, e depois o que diz ali na Conferência Estadual? A Conferência Estadual de Cultura, como o Ed falou, é a instância máxima para estabelecimento das diretrizes da Política Estadual de Cultura. A Política Estadual de Cultura é o conjunto de programas, projetos e ações que promovem o desenvolvimento cultural do Estado nas dimensões cidadã, econômica e estética. Então, ela rege como que vai ser feito. Como? Quais são os programas que vão acontecer? Então, quando a gente vai ter um encontro, eu até vi uma lógica, bom, nós vamos ter um encontro, se eu estou errada, Ed, e o pessoal, a Verinha, me corrija. E vamos ter primeiro pediram para nós que todos tivessem um plano, os planos setoriais, né, de cada etapa. Bom, dentro de regras. Para quem chegou agora, a Bárbara colocou, disponibilizou ali, já está no nosso link lá, o plano setorial que nós tínhamos feito antes, né, a gestão 2021, acho que é, né, 22, 23, e depois colocamos, que também está no link, o que nós tivemos que refazer agora, em 2023, nós construímos esse novo plano baseados no plano anterior,
dentro das diretrizes também das normas federais de cultura, né, o regimento também do plano estadual também da cultura, né, e nós tínhamos as regras, tínhamos o número de objetivos, tudo limitado, e tínhamos que colocar mecanismos, como que iam fazer, o que a gente achava que tinha que fazer, então a gente estabeleceu os eixos. Então já está bem determinado ali. Eu vou passar de novo ali, como a Bárbara pediu, tá? Mas, assim, a gente reforça como é importante vocês lerem, porque como tem muita coisa escrita, não dá para estar lendo tudo aquilo ali, né? Mas uma das coisas que eu quero pontuar é que, assim, eu acho que até tem uma lógica de nós termos encontros setoriais baseados nos planos setoriais que foram colocados, mas não em questão, eu acho assim, não de discutir, isso está errado, isso está certo, ou isso tem que mudar ou não tem que mudar. O que pode abarcar dentro desses planos, né? Isso vai ser bom para a dança, isso vai ser bom para as artes, né? O que vai ser atacado primeiro, já que a gente tem um número limite, né, de metas, né? Quais são aquelas que abrangem mais e que vão atender ao plano das artes, ao plano da dança, ao plano do teatro, né? E vai colocar. Então, aí, em termos de encontros setoriais, e a gente discutir, o plano está aqui, desse. Bom, todos eles estão pedindo uma coisa nisso, ok, então vamos. E aí, para levar isso para a conferência, né? Bom, agora estabelecemos. Eu acho que vai ser pouco 5, mas ok, né? Vamos lá, não sei como é que eles vão enxugar para 5 com áreas tão distintas, mas vamos ver, né? Só que aí sim vai para uma conferência estadual da cultura. Outro detalhe, a questão que a Bárbara falou, porque teria um ponto lá que isso não seria competência da SEDAC. Vamos botar uma grande aspas aí, espera um pouquinho. É competência da SEDAC. Como a SEDAC vai fazer, se ela vai ter que conseguir fazer um concurso público, se ela vai ter que pedir para não sei quem fazer, é o gestor, é o órgão gestor, é a SEDAC que tem que resolver. Eu não estou dizendo que ela tem que pegar alguém que trabalha na SEDAC, mas como que ela vai fazer, se ela vai ter que chamar gente, vai ter que fazer convidados, vai ter que lançar um... Ela que tem que gerir. Não é um colegiado voluntário que tem que gerir. Nós fizemos conforme eles pediram, nós demos sugestões, vimos ideias e vimos caminhos, né? Daí, como operacionalizar isso, a SEDAC, né? Ela tem, eu acredito eu, que ela tem aí a competência de como que ela vai organizar isso, né? E eu acho que dentro dos critérios que foram estabelecidos em conferência, é que quando a conferência estadual estabelecer coisas, a SEDAC pode reivindicar dinheiro para fazer, por exemplo. Que ela pode dizer que não tem dinheiro em caixa para fazer isso, né? Mas se for estabelecido na conferência, vai vir, aí ela tem como buscar dinheiro para fazer, né? Então, dizer que não é competência, eu acho que a gente não tem que tirar nada, porque a gente vai botar competência em quem? É do colegiado? Então? É da universidade? Não, né? Mas, enfim, eu estou levantando isso, né? Eu sei que todo mundo tem. A Cris já levantou a mão, já vai falar. Mas eu acho assim, eu só quero falar para os novos, assim, isso foi muito debatido, não só agora, já anteriormente, né? E depois também o enxugar todo e deixar bem direcionado, não foi uma coisa só de uma ou duas pessoas pensantes. E fomos elogiados, né? O Ben falou, o nosso plano, né? O Edson também, fomos muito bem organizados, tá? Então, eu vou deixar a Cris falar, né? Depois eu vou compartilhar o materialzinho, tá? É isso. Antes da Cris falar, a Ju se adiantou ali, né, no item. Eu estava na agonia. Sim, eu vi, não tem problema.
o que eu queria dizer é o seguinte, assim, ó, para que talvez essa minha fala em algum momento já tenha falado isso aqui, porque eu repito isso igual uma caturrita aqui, em Livramento também é muito repetitivo, mas vou falar de novo em virtude dos membros novos, enfim, e que eu acho que é sempre uma reflexão pertinente. Nós, pessoas físicas, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, menos o que a lei proíbe. Se eu tiver vontade de matar alguém e a lei me proíbe disso, eu vou ser punida caso eu cometa esse crime, certo? Porque eu sou um ente civil. No caso do Estado, gente, Estado, município, enfim, né? O ente público, ele só pode fazer o que está na lei. É por isso que a gente é tão legalista, né, Ed? Porque o Estado, ele não pode fazer o que ele quer, como nós podemos. Ele só pode fazer o que está na lei. E caso a lei não seja estabelecida, ele não pode fazer. É um crime, inclusive, porque a lei não estabelece. A visão é o contrário de nós, civis. Então, assim, quando a Vivi falou, será que a gente está mais legalista que a SEDAC? Não é uma questão de estar legalista ou não, isso é uma questão organizacional do ente público. A SEDAC é legalista porque o Estado público, né, do direito público administrativo ser legal. Então, assim, e aí, bom, esse é um ponto, tá? Há que se estabelecer regimento interno, há que se estabelecer regulamentação, porque senão o que a gente está fazendo não tem base legal. É como a gente tinha anteriormente, né? A gente ainda não tem a portaria que estabelece os membros do colegiado. Gente, não tem legitimidade nenhuma se a gente se reúne, porque não está estabelecido e publicado isso enquanto, né, legalidade. E aí, além dessa questão do regimento, que é algo que nos pega aqui a pulga atrás da orelha, porque de fato é algo que nos preocupa, porque é o regimento que vai estabelecer como que a conferência vai ser estabelecida, é o regimento que vai estabelecer como que o encontro setorial vai ser estabelecido, porque senão a gente fica aqui, ó, discutindo nuances, né, Ju? Possibilidades que não sequer fazem sentido lógico, gente, dentro do sistema estadual, dentro do sistema público, que é o caráter da discussão do colegiado, do que a gente está tratando aqui. Então, não há o que se falar sobre isso, tá? E outra questão, a conferência, assim como ponto, queria também trazer, ela estabelece ali, por exemplo, eixos de trabalho. A Conferência Nacional tem as suas etapas, né? Os eixos estaduais e municipais, e essas etapas são importantes porque uma das preocupações, inclusive, com esse retorno do Ministério da Cultura é a questão do território, coisas que são específicas dos territórios serem estabelecidas dentro do plano nacional. Em conferência, isso vira lei, vira plano, né? E, portanto, esse plano estabelecido é aquilo que nos orienta, é o nosso horizonte de trabalho. Inclusive, já aviso assim, a gente não fez ainda, e eu falei com as gurias muito honestamente da coordenação, da mesa diretiva aqui do colegiado, a gente não fez plano de gestão, porque a gente está em vias de conferência, em vias de estabelecimento ou novo restabelecimento do Plano Nacional de Cultura e, portanto, o plano estadual, né? Tanto que a discussão é o nosso plano. E, para mim, o plano, gente, é fundamental ele ser o horizonte, inclusive, dos grupos de trabalho que vão ser estabelecidos nesse colegiado. Porque, do contrário, a gente está fazendo documento lindo, maravilhoso, estabelecendo metas, né, Ju? Metas, designando essas metas, inclusive, para as entidades competentes, para os órgãos competentes a cumpri-las, e elas é que são o nosso foco de trabalho. O plano sair do papel, ou estou errada? Vocês entendem? Há uma construção de 2020, no pleno caos do governo Bolsonaro, sem ministério, aquele, né, embreu, mas um trabalho consistente de formulação do regimento interno do colegiado, de todo um trabalho que foi sendo desenvolvido em anos. Aí um plano setorial, vem uma nova gestão com 2 anos, estabelece a partir desse plano setorial novas métricas, novas análises, já basilares, né, daquele que tinha anteriormente da gestão da MEL. Na gestão do guia, a gente estabelece, então, a partir também de um pedido da SEDAC, e aqui eu vou dizer, gente, nós, colegiado, a gente está falando aqui, colegiado e SEDAC, porque temos membros indicados pela SEDAC nesse corpo de colegiado, e, portanto, essa discussão não é separada jamais. A SEDAC nunca pode dizer que não participa das discussões e do que é estabelecido dentro do colegiado, porque há membros indicados aqui. Então,
E essa, né, uma questão também normativa da razão de conversa e diálogo construída colegiado enquanto sociedade civil e SEDAC. Então, o que nós estabelecemos aqui, as discussões que foram feitas do plano, conjuntamente, né? O que mais? Agora me perco, eu me emociono falando dessas coisas. Mas porque, enfim, houve todo um trabalho, né, Ju? Agora eu vou pedir para ela apresentar, a Cris vai falar antes, mas assim, vou te pedir só que a gente seja um pouco rápida, Ju, mas que a gente passe ali pelos eixos que foram discutidos, pelas metas que foram estabelecidas, e ali tem, né, a especificidade de que prazo essas metas a gente tem para estabelecer e sair essas metas do papel, e quais os órgãos que têm também como responsabilidade cumpri-las. Ficou claro, gente? Cris, está contigo a palavra. Só rapidamente, dentro dos meus comentários de enquadramento do que pode incomodar ou não determinada gestão transitória, tá? Então, assim, este plano vai para além de, né? Então, ele transcende gestões. A atual gestão do Estado, ela tem uma posição de desconstrução do papel do Estado, de não torná-lo mais um provedor de benefícios, não torná-lo mais um garantidor de direitos e prestador de serviços. Talvez tenha questões ali no nosso plano que vão em direção contrária a essa proposição de gestão. Mas acontece que o nosso debate, e foi um longo debate, sobre, por exemplo, a necessidade de pessoas, de direções capacitadas, com treinamento adequado, e que tenham continuidade na sua atuação para manutenção das instituições e a própria saúde das instituições, né? Garantir o patrimônio e garantir também o pleno funcionamento das instituições. Quer dizer, nós temos uma visão de necessidade do funcionamento dessas instituições, né? Esta é a visão do colegiado, debatida pelo colegiado. Então, a princípio, não me parece que esteja em questão aqui para nós, para o colegiado, a revisão de qualquer ponto desse plano, né? Eu concordo, Cris. No máximo, que eu poderia pensar de flexibilizar qualquer coisa, seria alguma coisa em relação a datas. Mas mesmo assim, eu acho que há prazos, né? Há prazos, né? Aqueles prazos ali, né? Mas mesmo assim, eu acho que não há uma rigidez, mas há uma lógica naqueles prazos que foram colocados, né? Então, mas eu acho que seria no máximo. E eu também acho que eu considero e concordo com todos ali, né, que estão bem cientes do plano, que ele não é um plano, justamente como tu falou, ele é um plano para várias gestões. Ele não é um plano que puxa nem para um lado, não pende nem para um lado, nem para o outro. Ele é um plano de gestão mesmo cultural, que pode, como a gente fala, né? Você não tem que ter, você tem que ter um plano de desenvolvimento para um país, independente do governo, da linha de governo que esteja, né? Por exemplo, né? E aí, claro, cada grupo que esteja no poder pode fazer de um jeito ou de outro, mas a meta principal de desenvolvimento que vai chegar está traçada. É mais ou menos isso. Eu vou tentar, eu não fiz muito bem ainda essa coisa de apresentação aqui, Bárbara, de fazer aqui o compartilhamento. Eu já abri o plano aqui, tem que abrir primeiro, né? Está em PDF, mas eu acho que aí te some, deixa eu ver uma coisa. Apresentar agora. Tá, que bacana. Vamos ver, janela, apresenta um monte de coisa. Janela e... Ju, tu quer que eu apresente aqui ele para ti? Tu consegue abrir aí? Eu vou abrir ele aqui, peraí. Tá, que aí vai mais rápido.
Enquanto a Bárbara vai abrindo, só queria fazer o convite, né, a todo mundo do colegiado para que também participe, né, das discussões, assim, quem quiser comentar algum ponto, né, por favor, pode clicar ali no ícone da mãozinha para a gente dividir um pouco e compartilhar também a fala, então convido vocês. Ah, Obrigada, e o Lina. outro, Bárbara, e o outro. É o outro PowerPoint. Ali, pega aquele outro que é o 2023. Esse aí é o anterior. Eu acho que é aquele que está com final no nome. É, no título. final. Aquele final. Isso ali. É o que está com final. Eu vi que tinha uma diferença, né, até na nomenclatura dos eixos, né? Porque a gente teve, na verdade, a gente teve que fazer uma espécie de enxugamento, né? Uma objetividade que foi solicitado pela própria SEDAC para a separação dos eixos. Então, é aquele outro, Bárbara, tu consegue achar? Tá. Isso, esse aí. Esse aí. Tá. Então, eu acho que pode passar, Bárbara, aí o pessoal pode dar uma lida. Então, aqui tem uma coisa que eu acho importante, só um pouquinho, Bárbara. Aqui, ó. Não, ali mesmo, ali mesmo. Aqui, ó. O principal objetivo do Plano Setorial das Artes Visuais do Estado do Rio Grande do Sul consiste, portanto, em contribuir para o atingimento dos objetivos institucionais. A gente contribui, mas também dos objetivos legalmente estipulados, de modo planejado, coordenado e monitorado, auxiliando o órgão gestor do Sistema Estadual da Cultura, a SEDAC, Secretaria Estadual da Cultura, a cumprir com suas finalidades constitucionais nesta ou em outras gestões. Eu acho isso muito importante a gente ter em mente quando se vai discutir os planos setoriais, o que vai ser feito. Ele visa a contribuição, e é isso que a gente fez com o nosso plano, nós estamos contribuindo, eu adorei ele, eu achei ele maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso muito bem claro, né? Que nós não somos, nós podemos atuar em determinadas coisas. Bom, então aqui os eixos. Um pouquinho. Tá, então aqui a gente explica que foi baseado, né? Baseado no anterior, né? Então, diante da nova composição ali, das artes visuais, 2021, 2023, a gente teve, então, que nós tínhamos muita preocupação também com o interior do estado, tá? Que ele fosse, que também era uma dos pontos que a gente tinha que atingir a abrangência territorial, né? Então, também a gente procurou colocar ênfase nisso, né? Em que a gente pudesse ter uma maior participação, um maior apoio para as outras unidades, né? Pode passar, que aí a gente vai direto aos eixos. Tá, aqui, ó. Então, a gente acabou selecionando 5 eixos, tá? Esses eixos, baseado no que a gente tinha anteriormente, e as novas leituras, a gente estabeleceu esses 5. Primeiro, seria o do papel do Estado na gestão e a organização das artes visuais, tá? Então, nunca esquecendo, a gente está orientando, ajudando, tá? Segundo eixo, democratização e ampliação do acesso às artes visuais. Terceiro eixo, incentivo aos agentes das artes visuais. Quarto, fomento e financiamento ao setor das artes visuais. E quinto, pesquisa e monitoramento continuado nas artes visuais, tá? Uma das coisas que a gente viu é que tem que ficar bem claro o que é artes visuais, tá, gente? Que isso, as pessoas têm muita confusão e por isso que está muito claro ali, colocar repetido inúmeras vezes, artes visuais, artes visuais. Vamos à tabela. Ai, será que tu consegue ampliar um pouquinho isso aí?
Bárbara, tem como? Será que acho que ninguém vai conseguir ler isso aí assim pequenininho, né? Vocês conseguem? Ah, Sim, está dando para ler aqui. tá dando para ler? Então tá. Então, o primeiro eixo, quanto ao o papel do Estado na gestão e na organização das artes visuais, tá? Então a gente separou naquela planilha, tá ali, objetivos estratégicos, iniciativas, metas, ações, prazos e quais são os órgãos que são responsáveis, tá? E como que iria ser medido isso, né? Sugestão de como medir esses atuações, tá? Essas ações. Então, vamos colocar ali. Isso, tá no PDF, tá do grupo, tá? O papel do Estado, então, fortalecer, como objetivo estratégico, fortalecer a difusão das artes visuais no Estado do Rio Grande do Sul. Quais são as iniciativas? Criar programas de natureza estrutural, permanente e continuada, de abrangência estadual, voltados à produção, circulação, formação e pesquisa em artes visuais, através de equipamentos culturais estaduais do segmento. Então, essas seriam iniciativas. Quais são as metas? Como que essas iniciativas vão se tornar? As metas, criar 4 programas. Nós sugerimos isso, então. A criação de programa público de produção de artes visuais, a criação de programa público de circulação das artes visuais, criação de programa público de formação em artes visuais e criar programa público de pesquisa em artes visuais. Quais são os prazos? Implementação em 2025, nós já deixamos uma margem aí bem grande, né? Realização de frequência anual. Responsável, SEDAC e o Instituto Estadual de Artes Visuais. Indicadores seria a divulgação do número de participantes, né, por trabalho, divulgação de números de municípios atingidos pelos programas, inauguração pública dos programas, a sua respectiva divulgação e realização. Eu tô lendo aqui, não sei, tá bom assim, Barbarão? Tá bom, gente? Tá? Bom, como segunda meta, tá? Consolidar a gestão, a diretriz. Consolidar a gestão das artes visuais no Estado. Então, como consolidar? Então, a meta seria ampliar a quantidade de profissionais das artes visuais com experiência e ou formação através da criação de cargos efetivos para instituições públicas do Estado, contornando a carência de profissionais qualificados no segmento, assegurando o pleno funcionamento e a qualificação progressiva dos equipamentos culturais públicos do Estado nas artes visuais. Realizando a meta, realizar, então, concursos públicos para 12 vagas em cargos permanentes para os equipamentos culturais das artes visuais do Estado ou aproveitar candidatos já aprovados em concursos anteriores, garantindo as contratações nas áreas de História da Arte, Artes Visuais e áreas afins das humanidades, desde que comprovada atuação e experiência com artes visuais. Gente, eu só quero colocar aqui, ó, quando a gente bota realizar concurso público, a gente está dando ferramenta para que a Secretaria da Cultura possa solicitar a verba para que ela possa fazer essas coisas. Então, nós estamos fazendo a favor também, né, da Secretaria de todo o conjunto. A gente está dizendo, olha, eles vão precisar de dinheiro para fazer isso, mas isso é necessário que seja feito. Então, através de quê? Priorizar a estruturação de 3 cargos de gestão no CDE, com os servidores concursados, priorizar a estruturação de 3 cargos de gestão no MARGS, com servidores concursados, priorizar a estruturação de 3 cargos de gestão no MARGS, então, 3 no MARGS, 3 no CDE, 3 no MAC, e também na gestão do IEAV. Até o final de 2026.
Ju, eu queria só te... Tu quer que eu corte? Que eu não leio tudo? Ah, Vocês estão vendo duplicado aí comigo falando não? Vocês Não. estão vendo a apresentação? sim. Sim, tá. Não, eu queria só, porque tu falou, né, a respeito dessa antes, tu tinha antecipado, Gris. Na reunião, a BOF me falou exatamente dessa tá. meta, tá? Dessa Eu aqui. queria dessa meta. Assim, ela não especificou qual meta, mas aqui lendo a gente se dá conta que é essa a questão. Uhum. Que essa seria uma meta estabelecida dentro do plano, né, como bem a Ju apresentou, e ali o órgão competente seria a SEDAC, que ela me falou o seguinte, que não é uma competência da SEDAC contratações ou realização de concurso público, mas que isso seria algo do governo do Estado, da Secretaria de Administração, por exemplo, ou enfim, enquanto órgão gestor. O que, no momento, vou dizer para vocês, na conversa com ela, eu não falei nada, tá? A gente foi vendo especificamente a data que a gente precisava e o local para o tal do encontro setorial. E aí eu trouxe essa preocupação tanto para a Ju quanto para o Ed, dessa possível discussão do plano nesse encontro, haja vista essa pontuação que ela me fez em relação a esse item, dessa possível alteração, e eu, Bárbara, tá, e aí aqui eu estou trazendo uma questão para o pleno discutir, e para que se isso seja levantado em algum momento, no encontro setorial que a gente tenha em mente, a discussão que a gente estabelecer aqui hoje, e na nossa próxima reunião de pleno, de que, se a competência pela execução, produção, né, da política cultural do Estado é a Secretaria de Cultura do Estado, a SEDAC, mesmo que seja competência do governo do Estado a realização do concurso via Secretaria de Administração, por exemplo, a competência em si de formulação ou de receber esses cargos ou de cobrar esses cargos, como é o caso aqui dessa meta estabelecida via plano, ainda assim vai ser a SEDAC que vai gerir e executar enquanto Secretaria de Cultura, né? Porque Sim. os cargos são para essa secretaria que estão indicados aqui. Sim. Então, assim, eu queria só trazer esse ponto, gente, que se em algum momento isso aqui for discutido, eu, Bárbara, tá, enquanto coordenadora, trago isso para pleno, para discussão, e queria ouvi-los, inclusive, eu entendo que seja ainda assim uma competência da SEDAC, porque aqui no plano setorial, a gente está indicando políticas públicas das artes visuais, cuja competência é da SEDAC. E quando a gente pede, é importante a fala da Cris, né, gente? Aqui é uma visão política mesmo, da ideia do Estado. Uhum. Quando a gente cobra essa competência, e quando a gente diz, olha, nós precisamos de agentes públicos, e aqui é muito específico, são concursos, agentes públicos concursados que vão estabelecer o segmento, a continuidade do serviço público para o setor das artes visuais, e aqui a gente está tratando de uma política pública de Estado e não de governo, Uhum. a questão aqui da gestão se coloca, por quê? Se a gente tem um pensamento de gestão de Estado mínimo, como a Cris bem colocou, há um enxugamento da máquina pública. O que a gente está indicando aqui é exatamente o contrário. A gente está fortalecendo o Estado enquanto caráter executivo, né, de fomento à cultura, de fomento ao estabelecimento de políticas das e para as artes visuais. Sim. Então, aqui é uma questão política ideológica, inclusive, posta. Então, assim, esse item especificamente, gente, se tratando de um possível pedido de alteração no encontro setorial, talvez, eu queria que talvez não, mas queria ouvir do pleno, assim, o que vocês pensam a respeito, enfim, porque essa não é uma decisão da Bárbara, nem da Ju, nem, né, isso aqui é de amplo debate, mas que a gente abra um pouco, Ju, talvez a discussão nesse ponto, tendo em vista que talvez ele seja uma problemática que a gente pode enfrentar em algum momento. Sim, a Vera até vai falar, ela colocou uma pontuação muito boa. Fala aí, Vera, depois eu falo. Verinha. Bem, a questão, eu fico muito surpresa, assim, com essa recomendação da Adriana Boff. Primeiro, me parece um pouco inexperiente nesse ponto, porque nenhum governo abre um concurso sem a solicitação da secretaria. Inclusive, eu já participei do concurso do Ateliê Livre, né, e a gente vivia solicitando ao prefeito, enfim,
para ter aquele aumento de professores, que naquele último concurso, né, primeiro e único que foi feito. E nós que tivemos que fazer tudo, todo o regulamento, depois junto com a Secretaria de Planejamento, com as outras secretarias que nos auxiliaram, depois de tudo pronto, que vai para o prefeito. Primeiro tu tem que pedir, segundo tem que fazer, terceiro tem que caminhar, e aí o governo manda publicar. Então não existe isso, gente. É a Secretaria de Cultura, sim, que tem que solicitar. Eu não entendo essa posição, da onde veio essa solicitação que a Adriana recebeu. E por quê? Concordo. Eu Muito bem. concordo. Isso, pode falar, bem. É perfeito, a gente até discutiu sobre essas questões de concurso, não concurso, e a Vera até tem bastante conhecimento disso para até explicar essa questão dos cargos, se tem alguém questionando alguma coisa assim, de quantos, porque isso já é, a gente até discutiu, né, Vera? Já Isso. é de ter 3 para cada área, enfim. Na verdade, né, Jussara e todos aí, 3 não é nada. Gente, a gente está pedindo o mínimo do mínimo. Não é pedindo, a gente está sugerindo. Sugerindo, exatamente. O mínimo do mínimo. E essa sugestão já assusta. E tem uma coisa, gente, porque servidores concursados, olha, isenção, né? No mínimo para ser pessoas isentas, né? É um concurso público, então a pessoa está naquele cargo, é um servidor de isenção e competência. Ela está lá porque ela é competente e ela está isenta de puxar para cá ou para lá. Ela é um servidor público, né? Então, eu entendo, até porque alguém colocou ali de estado mínimo, e outras pessoas aqui também já trabalharam e trabalham em setor privado, sabem como funciona o enxugamento, né? Mas a capacitação é uma coisa principal nos duas áreas, né? E a isenção é mais do que exigida em cargo público. Então, é uma garantia que se tem de que o trabalho vai ser feito com isenção e competência. Se inscreveu o Ed primeiro, ou bem, gente, eu não acompanhei, as mãozinhas não indicam aqui, foi junto para mim. Aqui para mim aparece o Edson, bem, e a Cristina. Tá. Ed. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto, gente, é assim, a gente não foi convidado enquanto colegiado, a gente foi solicitado para fazer um trabalho. Eles não nos convidaram, eles deram uma demanda, faça. De acordo com a lei do plano, compete aos colegiados setoriais de cultura, no artigo 11, inciso 1º, contribuir na construção de estratégias para a implementação das diretrizes da política estadual de cultura, É um órgão de assessoria direta do governo e da Secretaria de Estado de Cultura. A gente não é um órgão de assessoramento de qualquer outra secretaria. E a gente está falando de cultura, das artes visuais. Então, é óbvio que, neste caso, que é estabelecer uma meta que indica a necessidade de contratação, nós vamos indicar ao nosso gestor, que é o responsável por fazer toda a articulação interna do seu governo, legítimo, como já foi repetido várias vezes, eleito, né, pela própria secretária, que faz articulações necessárias internas para que se faça cumprir essa meta. Assim como se fez toda uma articulação agora, antes foi falar de mais dinheiro, assim como o governo agora fez toda uma articulação direta para ter mais verba para projetos específicos da Lei de Incentivo de Cultura. Acabou o teto, fiz uma articulação, tirei o dinheiro do Tesouro e financei. Ponto. Então, assim, as articulações, elas podem acontecer, mas quem articula é o gestor. É impossível, e nem é correto, a gente dizer que qualquer outra secretaria deva fazer. A gente não assessora outras secretarias, a gente assessora essa secretaria, que é o gestor. E é o gestor do sistema. E é o gestor do plano. Então, ponto. Não há discussão.
É para eles que a gente tem que pedir, e é trabalho do governo, de novo, é trabalho do governo fazer o seu trabalho. Eu vou repetir. O governo deve fazer o seu trabalho dentro de uma política de Estado, que é lei, relembrando o discurso da fala, não discurso da fala muito bem feita da Bárbara antes, certo? É lei, deve ser cumprida. É isso, ponto final. Muito bem. Bem, Perfeito. tem, por favor. Então, boa noite, um prazer estar com vocês. Sempre que eu puder, eu vou estar. Sobre essa questão da isenção da SEDAC, dizer que isso é uma questão da Secretaria da Fazenda, isso remete a uma questão do CNPJ. Nenhuma secretaria de governo tem CNPJ. Nenhuma. Nenhum órgão do Plano Estadual de Cultura, nenhum instrumento do Plano Estadual de Cultura tem CNPJ. O Conselho não tem, os colegiados não têm. Nenhuma secretaria tem. O CNPJ é uma prerrogativa do governo do Estado. Mas daí ele tem secretarias ou não tem. Nós assistimos a um governo agora federal que destruiu o ministério, simplesmente, e tirou qualquer capacidade de ação dele. Isso não acontece aqui, pelo visto. Ao contrário, a SEDAC tem sido extremamente incisiva em fazer com que o governador assine as suas portarias e as suas políticas. É isso que vem acontecendo, tanto em relação aos colegiados, tanto em relação ao conselho, enfim. Ela vem descendo as políticas de uma maneira assustadora sobre os outros instrumentos, que seriam instrumentos de deliberação, que seriam instrumentos de consulta, que seriam, enfim, nós já há pouco o Edson falou sobre isso, né? Todas as formas de participação que se teria o colegiado e que teria, eu posso falar em relação ao Conselho Estadual. Eu estou coordenando uma comissão do Conselho Estadual que é sobre essa lei, essa PL emergencial, que tira a prerrogativa de avaliação dos projetos da LIC do Conselho. Nós todos sabemos o que está por trás disso. Foi a SEDAC que encaminhou essa saída. E nós, Conselho, nós colocamos, nós somos favoráveis a isso. Nós queremos, sim, que se crie um corpo de pareceristas, porque nem todo conselheiro eleito ele é um bom parecerista. A gente tem realmente problemas ali dentro que seria muito bom abrir, expandir o campo, inclusive para gerar a cadeia produtiva. Era muito bom para as pessoas das artes visuais, pessoas com formação ou pessoas com grande atividade, que eles pudessem avaliar esses projetos. Seria muito melhor do que ter um representante no Conselho das Artes Visuais, no caso, é o meu caso. Então, a gente amanhã vai estar encaminhando uma medida, uma série de medidas, assim, que a gente chama de emendas para esse projeto de lei, que nós gostaríamos que o Conselho tivesse, pelo menos, ainda interferência em relação a quem vão ser os conselheiros, os pareceristas escolhidos, porque já há um aceno da SEDAC de que a FEVALE coordene esse processo. Olha, isso é um absurdo. A cidade do Conselho Estadual da Cultura, que eu já acho que tem problemas, tu passar para a FEVALE, onde teve um dos editais mais graves na Lei Aldir Blanc, gestados por essa entidade, é um tiro no pé, uma coisa descabida total. Mas ponto final. Sobre nós, assim, eu queria falar assim, uma coisa que eu acho muito importante. O nosso plano é realmente eu não vou dizer que ele beira a perfeição, porque a gente sabe, nós somos artistas, a gente sabe que a perfeição não existe. Mas ele é fantástico em relação a avanços das artes visuais no Estado e serviu de referência, inclusive, nacional. Tem outros estados que estão levando o nosso plano para debater entre eles. E isso vai ser trazido para a Conferência Nacional.
o nosso plano vai estar servindo muito de estrutura na Conferência Nacional. Então, o Jussara tem todo motivo mesmo para ter orgulho dele, porque ele é muito bem trabalhado, é muito bem constituído e dando prazos completamente execuíveis para quem tem boa vontade política. Agora, se não tiver boa vontade política, de nada adianta. Agora, nós fizemos a nossa parte de maneira voluntária, abrindo mão de trabalhos, abrindo mão de várias coisas para construir algo que a gente acredita e sabe que é importante. Então, eu queria muito assim, parabenizar esse colegiado, falar que essa desculpa da SEDAC em relação à contratação não funciona, ou ela é um órgão que é responsável por políticas públicas na área da cultura, ou não tem sentido. Estão fazendo o quê? Com quem nós estamos dialogando? A quem nós estamos sendo submetidos? Então, eu não quero gerar briga, eu quero gerar diálogo, né? Gerar diálogo, é isso. E gerar argumentos para a gente possa dialogar. E eu chamei a atenção num post ali, só é uma coisa assim. Em 2013, a gente teve a última Conferência Nacional de Cultura, que é realmente uma coisa que eu espero que todos participem, todos vocês possam participar, porque é de uma experiência gratificante ao extremo. E realmente se discute as diferenças por regiões, as diferenças por estado e outras diferenças, mas se consegue avançar em questões fantásticas. Então, que eu acho assim, tentar trazer as deliberações da última conferência de 2013 em relação às artes visuais, para a gente poder dialogar, poder analisar, ver, né? Acho muito importante. E a outra questão que eu queria é colocar assim, no conselho, da gente poder, talvez semana que vem já, a gente ter uma reunião, embora parece que tenha pedir consentimento para a SEDAC agora, mas para a gente ter uma reunião do colegiado comigo lá no conselho, que sou da setorial, tem mais outras pessoas na setorial que não são das artes visuais, mas precisam estar, porque senão nós não teríamos quórum, porque eu sou o único das artes visuais lá dentro, para a gente poder fazer uma reunião e trabalhar um pouco mais a questão da essa reunião setorial. Eu acho extremamente importante. E nós temos um trunfo que é um plano maravilhosamente traçado. Obrigado, querido. É isso. Obrigada, bem. Gente, já são 19h20, a gente tem... Tem a Cris ainda para falar. Tá, não, eu sei. Só uma previsão, assim, porque a gente ainda tem outra pauta para tratar e mais a escolha, né, da questão dos pareceristas ali para indicar, um parecerista para indicar para Chico. Então, assim, dado o tempo, eu queria só que vocês fossem um pouco mais concisos nas falas, para a gente não se estender muito. Cris. Não quero estender também, Bárbara. Inclusive, assim, se resta dúvida aos novos que estão presentes, que não acompanharam as antigas discussões sobre o tema, tá? Para a gente não ficar chovendo molhado aqui. Eu acho que, assim, emitam suas perguntas e podemos também, talvez a Bárbara leve a votação, mas aqui os antigos, digamos, estão reiterando o debate anterior. A questão do neoliberalismo trazido pela Vera aí, e que eu já falei, que compõe um pouco a bandeira da atual gestão, ela é um processo de desconstrução do Estado em várias etapas, que já inicia lá nos anos 90, com o discurso do Estado paquidérmico, né? E uma das estratégias utilizadas para justificar o encerramento de determinados serviços do Estado é tirar o funcionário que entrou por concurso, que foi treinado, que está capacitado a fazer determinados serviços, tirar ele da sua função e levar para um outro lugar e tornar aquela execução disfuncional. Tá? Então, de certa maneira, isso talvez a Vera pudesse, em outro momento, para não prolongar tanto, contar um pouco, tá?
como é que se deu com relação ao IEAV, com relação ao MAC, né, ou da CDE, enfim, como é que se deu que, afinal de contas, hoje, 13 instituições, 13 equipamentos públicos do Estado têm uma direção apenas, né, pelo menos o MAC e o IAV, e isso acarreta uma série de dificuldades de gerir esse espaço, e isso preocupa o interesse público com relação não só ao cuidado com o patrimônio, mas com conseguir executar projetos e fazer a coisa funcionar, e há um interesse grande de que aconteça essa circulação e esse uso desse acervo, não é só para ficar guardado, né? Então, é daí essa sugestão por parte da sociedade civil de que se tenha pessoas capacitadas, né, e de forma fixa, portanto, por concurso. Isso vai ir de contra a atual gestão, é só isso. Então, se há alguma dúvida com relação a mexer ou não mexer em algum item, e a Bárbara acabou de apontar a pedra do sapato, entendeu? Se faça uma votação aqui, coisa e tal, mas eu acho que já foi decidido em outras reuniões, era só para acrescentar esse ponto. Eu acho que é bem isso, né? Até porque tá nas normas, a gente lê que tinha que ter um gestor para o IAV, para o MARGS, para o MAC, e está tendo um só para tudo, e a gente sabe que um só para tudo não é humanamente impossível equilibrar e fazer as coisas direito para cada um, né? Bárbara, eu vou fazer o seguinte, como a gente está já adiantado, eu vou fazer uma sugestão, eu vou só terminar de ler isso aqui, que pelo visto é o escopo principal, né, da discussão, só para terminar, e eu acho que a gente podia fazer uma votação aí, né, para te dar esse apoio, né, eu acho que já o que o Ed, o que o Ben falou, né, a Cris, o pessoal está falando, já está te dando uma ajuda ali na hora de falar com a Adriana, né? Então, e aí eu sugiro, então, que o pessoal, né, com todo o carinho, assim, eu não me importaria de falar tudo, né, mas eu acho que vamos enxugar, aí o pessoal, né, leiam, peguem, então, se quiserem, leiam só essa parte, e aí, se tiverem dúvida, a gente pode marcar num outro encontro, né, para tirar algumas dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida do nosso plano, né, mas eu acho que está bem explicado ali. Então, eu vou ler aquela parte ali, e não pensem que esse número também foi tirado do nada, tá, gente? Não foi tudo lido e relido, né? Bom, a segunda, dentro desse objetivo estratégico, que é consolidar a gestão das artes visuais, tá? Além de ampliar a quantidade de profissionais nas artes visuais, a gente coloca também como meta cumprir o organograma da SEDAC. E aí, através do que, né, quais são as metas que ele tem que atingir, com esse cumprimento, ampliar o aproveitamento dos concursos públicos, né, contornando a sobreposição de funções, de direção em diferentes equipamentos culturais do Estado Público, é o que agora a Cris colocou, garantir que cada instituição, IEAV, MARGS, MAC e CDE, tenham diretores próprios concursados de acordo com o organograma da SEDAC, até o final de 2024. Esse nós botamos um prazo curto, porque é exequível, né? E a nomeação, então, a quem cabe a SEDAC, e a nomeação dos novos concursados no Diário Oficial, né? Como seria o indicador disso. Eu acho que esse primeiro eixo, que é a questão da gestão, nós fizemos até muito, nós estamos dando as nossas orientações, nossas ideias, nossas sugestões, e organizadas, né? E aí, o que justamente, então, ela fala que não seria dela, ora, bem,
Aí a SEDAC tem que ver a quem ela tem que pedir. Não é a gente que tem que dizer, ó, o responsável é o governo do estado, é o não sei o quê, não sei o quê. Nós não nos reportamos nós reportamos à secretaria, né? E aí a secretaria vai dentro do colegiado, da conferência estadual estabelecer, enfim, que ela precisa. Então, eu acho que, eu não sei se vocês querem mas eu acho que poderíamos deixar assim, as pessoas leem depois, né? O que vocês acham? Eu vou. Opa, perdão, Bárbara. falar, Eu Aline, ia pode falar. comentar que eu vou atualizar. Eu estava olhando no nosso link da bio, lá do Instagram, tá um outro documento, tá? A versão anterior desse. Eu vou atualizar para essa, então, para que todos nós tenhamos acesso e também outras pessoas, né, que queiram saber. Então, eu vou atualizar e vai estar lá, então. Sim, inclusive tá ali também, gente, tá no nosso WhatsApp ali, salvem, e é curtinho, assim, ele não é longo para ler, né, gente, ele não é longo, e eu coloquei a lei também ali, tem ali as referências, né, foram colocadas, tudo com link, né, então, eu acho que é isso, né? Muito bem, Ju, muito obrigada pela contribuição maravilhosa. Esse é um plano, como bem também disse, né, gente, ele é um plano modelo, literalmente, assim, para outros colegiados, inclusive ele serviu, e aí em âmbito nacional não sabia, olha como estamos chiques. Muito bem executado e muito claro, né, no estabelecimento aí das suas metas, diretrizes, enfim. Esses 2 pontos que foram apresentados aqui, acho que são importantes, e foram esses que foram citados, assim, diretamente. Esse último, talvez um pouco pegue num lugar, inclusive, pessoal, assim, né, porque a Adriana quando a gente pede o cumprimento do organograma da SEDAC, né, Verinha, a gente está pedindo exatamente que os cargos aqui não é concurso, tá, gente? Os CCs é cargo em comissão, são indicações diretas do governo. Indicações diretas do governador. Então, isso pega num ponto assim, a Adriana, ela está acumulando funções, né? Esse é um processo já também de enxugamento, né, gente? Ela é diretora aí acho que dos 4, dos 3, né? Dos 3, do Marvisão, né? Do Marvisão. Do IAV, MAC e do CDE. Seriam aí 4 pessoas trabalhando nesse equipamento público das artes visuais, a gente só tem uma pessoa. Então, assim, eu queria abrir para o pleno, não sei se é o caso de votar, tá, gente? Mas, assim, a gente vai tratar sobre isso no encontro, e esse plano aqui já tem amplo debate e tudo mais, e aqui o que a gente fez foi uma apresentação para os membros novos, e óbvio que esse é um plano também não é rígido, né, Ju? Mas estabelecido já com amplo debate, eu queria só pedir a concordância ou discordância de vocês para que na reunião do encontro setorial, e inclusive estão todos convocados, porque é um encontro para o colegiado, né, de setorial, o encontro, como a gente vai tratar com esse debate, e aí eu vou pedir para vocês, mantendo a perspectiva do que foi apresentado aqui do plano, certo? Ou, se caso alguém tenha alguma visão contrária, que, por favor, manifeste. Então, eu vou abrir para que, por favor, mantenham-se como estão, caso concordem com o que foi apresentado no plano setorial aqui, pela Ju, e do que foi estabelecido como meta nesses 2 pontos específicos, cargos em comissão para cumprimento do organograma da SEDAC e indicações aqui de novas contratações. E caso alguém tenha um desacordo, por favor, se manifeste. Eu acho que seria bom colocar ali no chat, né, Bárbara, porque assim, tu tem uma cópia de que todos que estavam na reunião acordaram ou Isso, não, gente, né? por favor. O pessoal está colocando aqui no chat, né? Tá, podem colocar que a gente fica como registro, né? Muito bom. Isso. Obrigada, Ju. Bárbara, depois, talvez em outra reunião, que tu comentasse alguma coisa sobre, depois para montar o plano de gestão, né? Excetuando essa parte, eu acho que a gente tem alguns eixos ali,
não, a minha sugestão, que a gente discutiu muito no ano passado, né, tem pelo menos 2 ali que se pode pegar e se trabalhar mais de foco no início, né, porque já são coisas bem cheias de coisa, um dos mapeamentos, né, que a Cris sabe bem, e algumas outras coisinhas ali. Mas depois a gente como base, com certeza, para o plano de gestão, né? Eu indiquei para as gurias, e como assim, gente, eu acho que é muita coisa também para quem está entrando, né? A gente tem aí uma perspectiva de uma conferência em janeiro. Eu acho importante a gente ter esses momentos de aprofundamento aqui no colegiado com quem está chegando, e a gente ter isso como né, visão imediata, digamos assim, Gil, porque a gente vai enfrentar uma conferência, né, gente? E é importante que a gente esteja todo mundo imbuído, assim, das questões que nos competem enquanto representantes da sociedade civil. E aí, em janeiro, que antecede ali um pouquinho a conferência, eu vou reunir com as gurias. Queria já dizer isso aqui no colegiado, o nosso plano de gestão vai ser estabelecido a partir das métricas do plano setorial, porque, como eu disse, eu acho que é fundamental o documento, e ele não pode nos servir só como documento, e sim como base para as ações. Então, com certeza, a manutenção, por exemplo, do GT de mapeamento é importantíssima, a gente já tem isso estabelecido, né, com um projeto de pesquisa, com, enfim, outros agentes, universidades, como foi muito bem executado, né, essa primeira etapa com a Cris, e com certeza uma das metas, inclusive, da minha candidatura à coordenação era a manutenção desse trabalho, né, Cris? Então, a gente com certeza vai seguir nesse rumo, assim, mas mais os outros GTs, gente, a gente tinha alguns GTs que, inclusive, às vezes, ao longo do próprio processo do colegiado, foram meio que parando de funcionar. O próprio plano, né, Ju, ele foi estabelecido, finalizado aí, muito bem executado, e que agora a gente precisa dar continuidade nessa segunda etapa, fazer com que esse plano seja executado. Enfim, eu acho que é isso, tá, gente? Obrigada aqui pela concordância, ainda fechando só essa pauta do encontro setorial, queria agradecer a disponibilidade do Ed e da Ju por nos ajudarem nessa construção, e dizer para vocês que assim que eu receber, essa semana eu vou cobrar da Adriana e da SEDAC também posição em relação a esse regimento ou das diretrizes, enfim, que a gente vai ter para o funcionamento desse encontro setorial, e com certeza vou falar para vocês, a gente tem uma próxima reunião de pleno no dia 13/11, e essa certamente vai ser uma das pautas, tá? O encontro setorial novamente, porque ele vai ser, então, no dia 19 de novembro. Seguindo a nossa pauta, gente, eu tinha colocado definição de plataforma, e aí aqui agora já vamos para outro âmbito, tá? Fechamos encontro e tensão. Mas eu queria falar para vocês uma questão de cunho não pessoal, mas que foi, de certo modo, no caráter da gestão passada, uma questão que o Guilherme teve como coordenador aqui do colegiado, que foi estabelecer o Google Meet como plataforma para a gente trabalhar e nos reunir. Ele é super conhecido por todo mundo, né? É uma ferramenta que todo mundo já usa aqui no colegiado e de fácil processo aqui para a gente ingressar e tudo mais. E aí a gente optou por manter a plataforma, né, e o funcionamento, inclusive, das gravações das reuniões do pleno, o que eu acho de caráter importantíssimo, que rege, né, a transparência das nossas reuniões, enfim, todo um processo a partir das gravações que é estabelecido com a publicização delas. Então, não sei essa palavra, mas, assim, tendo essa ideia de continuar com o que foi estabelecido na gestão passada, de manter as gravações, gente, há um ponto em que eu queria compartilhar com vocês, que é a respeito do valor desse serviço do Google. A gente definiu essa plataforma, né? Eu e as gurias, a gente pesquisou inúmeras outras plataformas, umas muito difícil acesso, outras que eram complexas, outras que eram um pouco mais baratas, mas que tinham outros entraves, enfim, outras gratuitas, né, A Aline fez uma pesquisa, uma varredura das plataformas de uso aqui, e a gente acabou optando pela manutenção do Google. Tu quer falar alguma coisa, Aline, a respeito? Eu ia comentar, gente, que o Google Meet ele é mais acessível porque a gente não precisa baixar um outro programa, né? Tu entra pelo navegador,
né, ele permite, não querendo já fazer propaganda, enfim, da plataforma que a gente está usando, mas permite, enfim, várias pessoas simultâneas. As outras plataformas que a gente pesquisou tinham uma limitação do número de participantes, então isso também seria ruim, né, porque a gente quer acolher também quem não faz parte, né, do colegiado, mas que quer debater aqui, né, as questões com a gente. Tinham alguns que não permitiam a gravação, ou então tinha que salvar em outra nuvem, e essa outra nuvem tinha que pagar, então, pelo Google Meet, fica tudo uma coisa só, a gente grava, né, enfim, tem como ter essa conexão com o YouTube também. Diga, Jussara. Eu quero lembrar com as meninas, com a Cris, não foi levantado isso no ano passado, isso, Cris, sobre a plataforma, e aí se comentou que que uma das discussões é que a SEDAC, no nosso plano, a gente pede que a gente tenha acesso, né, pela plataforma da SEDAC. Eu não me lembro se a Vera lembra, a gente discutiu alguma coisa assim para ter o próprio governo do estado, a gente ter acesso, não? Edson, tu lembra de alguma coisa? Sim, eles disponibilizam, mas aí é Webex, e só pode ser em horário de trabalho da SEDAC. Ou seja, impossível porque ele fica no horário comercial e o pessoal não consegue participar. E tem uma outra questão sobre o Webex, e, né, da gente escolher aqui uma plataforma própria do Google Meet, que é também nossa autonomia, né, também de, enfim, não que a gente tivesse, enfim, menos autonomia, mas acredito que aqui proporciona uma autonomia maior, né. Cris, tu quer falar? Não, eu ia dizer que eu me lembro e o Guilherme, como um bom ariano, não quer se incomodar e fez a coisa mais rápida, vou pagar o Google Meet, vou gravar aqui, que eu não vou ficar dependendo de ninguém. Essa foi a decisão dele na época, eu acho. Ele pode confirmar mais tarde. Mas pergunto como é que isso ficou. Tá, então, essa é a questão. Isso aqui tem um custo, né, gente? E tem um custo financeiro. Ele custa, essa plataforma aqui, a gente tem limite agora, acho que é de 100 pessoas para participar, né, Aline? Que ele, no público, no acesso público, é menos pessoas. E a duração era de 1 hora, que obviamente as discussões do colegiado a gente, né, demanda muito mais tempo, por isso que a gente também já fez não sou a Ariana, tá, Cris, mas eu também quis resolver e a gente manter, porque a gente tinha essa reunião, inclusive, então a gente já definiu que vai manter a plataforma depois dessa pesquisa toda que ele fez, mas já com um custo, gente. E aí, e também com acesso à gravação, tá? Que é o que a gente tinha. Às vezes, tem outros planos do Google, mas sem o acesso à gravação, que também não nos interessava. E isso custa R$70 por mês, tá? O que dá num total de 1 ano, R$840. 2 anos de gestão, o Guilherme pagou R$1.680 para manutenção do colegiado. Por que eu coloco isso aqui, gente? Primeiro, por uma questão financeira absoluta. Eu sou uma professora do Estado. Você sabe o que isso significa, né? Outra questão que eu falei com as meninas, a gente concordou nisso, assim, a Aline, a Sofia, não sei se Thaís quiserem também contribuir nesse sentido, mas de que eu, dividindo custos entre os membros do colegiado, gente, eu não acho nada oneroso, assim, para a gente dividir esse custo. Então, coloco isso, assim, para a gente tomar essa decisão conjunta, não sei como, mas, enfim, isso já está no meu cartão de crédito, tá? Posso prestar contas todo mês, ou a gente falou, né, Aline, de talvez fazer o plano do custo anual, a gente dividir entre quem se colocar à disposição, porque isso aqui é um trabalho voluntário, né, gente? A gente também não quer fazer com que isso seja obrigatório a todos os membros, mas eu acho que seria o justo, sinceramente. E também o justo, inclusive pensando aqui no Guilherme, né, gente, porque o trabalho da coordenação, da mesa diretiva, já é um trabalho voluntário a mais que a gente dá e presta para o colegiado, né, em termos de dedicação de tempo, né, Cris? A Cris deve saber muito melhor do que nós ainda que estamos aqui recém-vendo, assim, mas é uma questão de voluntariado de tempo e mais de um recurso, né, gente? Então, eu acho justo que a gente divida esse valor.
Então, queria colocar essa questão para vocês aqui no colegiado e ver como que a gente pode fazer. Quantos membros são no colegiado, Bárbara? Quantos membros? Titulares e suplentes, contando o pessoal da SEDAC, que aí não sei se entraria no rateio, né, enfim, somos 30. Né? Eu acho que tem que ser por todos, né? Contando titulares e suplentes. Tem 2 pessoas que não apareceram, né, nas reuniões anteriores, né, que eu até estava conversando com a Cris mais cedo sobre isso. Ah, sim, tem que ter a justificativa isso, né, Aline? Tem que ter por escrito e tem número, né, Bárbara? De faltas, né? Tem número de faltas. Viviane, pode falar, tá com a mão levantada? Isso. Pensando aqui em como que a gente operacionaliza essa questão do Google, pensando que a gente tem 30, quase 2 anos aí, né, se cada um pagar um mês, porque eu fico pensando, assim, na questão de que a gente vai tendo passagem do tempo e a gente sabe que as pessoas vão se desinteressando e vão saindo e vão desistindo até ser nomeada uma próxima. Eu acho que fica um pouco complicado. Então, assim, não sei de que forma isso pode ser feito, mas eu acho que seria, claro, evidentemente que todos devem fazer esse pagamento, né? Tanto os indicados pelo governo quanto os da sociedade civil, enfim, acho que não tem distinção, né? Estamos todos aqui votando, afinal de contas, né? Eu acho que seria talvez interessante que se fizesse dessa forma, né? Eu sei que vai ficar aí um gap aí de algumas pessoas que talvez feche os 24 meses e essas pessoas saiam e não chegue a vez de pagar. Mas eu acho que seria mais sensato que todo mundo colaborar, porque essa conta vai aumentar todos os meses para alguém, né? Porque a gente sabe que tem essa evasão. Pois é, o que eu pensei, Vivi, inclusive pensando nisso, é fazer um rateio anual do valor. Então, a Cris fez, por exemplo, aqui o cálculo, né, por mês. É um valor irrisório, né, gente, por mês, 2,33 se fosse todos. Que também é uma possibilidade que eu não sei se ela é execuível. A gente sabe que às vezes pode ser que passe alguém e não faça o pagamento. Então, eu acho mais fácil a gente dividir o valor anual e ano que vem ver, sabe? 840 dividido por quantos? A gente coloca isso ali no grupo, pode ser, de repente. Nomeia quem vai participar desse rateio e eu vou prestando contas, gente, disso não tem qualquer dúvida e nem problema de prestar contas todo mês. Sim, R$28 por pessoa anual, né? Realmente, né? Paga o ano valor todo. O que dá 2, eu estava fazendo a conta também, que dava 2,33 por mês. Eu acho que tem que pagar uma vez só, né, gente? Porque senão a gente vai ficar pendente, aí chegar no final do ano, vai estar 5 dividindo essa conta, né? Então, assim, Pensem assim. Eu acho que tem que ser, né? Acho que agora que é o momento, assumimos agora, eu acho que já colabora, né? E eu acho que essa colaboração aqui, o Vinícius, oi Vinícius, tudo bem? Que legal que está participando. Fica aí convidado a participar sempre, quem sabe tá aí na próxima gestão, né? Ou então entra aí como suplente, enfim, mas eu acho que a gente não pode, claro, existem como ele, né, se colocando à disposição para contribuir, mas eu acho que tem que ser uma coisa só entre quem está nomeado, né? Acho que é mais justo também, né? E pensem também que colaborar com o pagamento da plataforma pode ser um incentivo indireto para que as pessoas participem da reunião, afinal elas pagaram por isso. Então, quem sabe elas fiquem... Aquela coisa vai ter bolo, vai ter gravação, né, da reunião, uma plataforma legal. Vai ter sorteio no final. Eu concordo. Acho que tem que ver como fazer, né? Como operacionalizar isso, assim. Eu acho, gente, que colocar todos os membros e a gente colocar isso ali no grupo pode ser uma possibilidade. E aí, nomeando quem já fez o pagamento, que eu acho que isso também gera, assim, uma questão de controle para quem, inclusive, ainda não fizer. Não sei se vocês sugerem outra forma, assim. Eu sugiro, se eu puder fazer uma sugestão, falar ali no WhatsApp e também mandar um e-mail, que no e-mail a gente consegue, sei lá, fazer uma planilha e ir atualizando em tempo real quem
quando vê, né, a pessoa sabe, não pode agora em novembro, mas pode em dezembro, Sim, aí, exato. enfim. Eu a posso gente dar uma precisa sugestão, tem que ter um mensalmente, prazo, né, Vivi? a gente precisa de mensalmente duas pessoas pagantes, né? Assim, em tese. Então, eu acho que a gente faz assim isso, Aline, acho que seria o ideal, coloca no grupo ali do WhatsApp, coloca o Pix para fazer, já começar a fazer esses pagamentos, né? Quem pode já faz. Quem não pode agora, nesse momento, faz mês que vem, faz o próximo mês, porque a gente tem ainda 12 meses aí pela frente. Né? Eu acho assim, ó, desculpa, eu acho que tem que se dar um prazo curto, tá? Vou ser bem sincera, assim, se for R$ 28 para cada um, né, 1 a 2 meses no máximo, porque aí vai vir dezembro, vai vir Natal, vai vir festa, vai vir IPTU, férias, IPVA. IPTU, IPVA, escola, aí não tenho grana. Então, sabe, desculpa, né, eu sei que ninguém, eu também não estou nem recebendo, né, também tem gente que tá, tem gente que não está empregado, né, mas eu acho que se é esse valor, e esse valor vai constar para todo ano que vem, ou esse valor, por exemplo, vão contar agora esses últimos 3 meses, vai ter 2 meses de reunião, né? Quanto é que vai ser para isso? Se lá, quando começar de novo, vai ter, como é que vai fazer? Mas eu acho que a gente tem que botar assim, bom, isso aí vai contar a partir de agora até lá, e aí nós estamos entrando em outubro e novembro, todos têm que contribuir, ponto. Minha Senão sugestão, vai pesado para todo mundo, Novembro, né? dezembro. Até a Estamos reunião de dezembro, entendeu? Até Sem a... Não, e porque tem uma questão também, né, gente? O Google ali, a gente viu, né, Aline, não dava para fazer plano anual, que era a minha intenção inicial. Ele é mensal. Então, assim, gente, também há a possibilidade de daqui a pouco, ano que vem, aumenta o valor da plataforma. Entende? Sim, mas aí tu entra, aí tu coloca, entendeu? Mas se todo mundo fizer, tu tem uma caixinha, tu coloca aquilo ali na caixinha, né? Então, tu tem o principal do escopo do grosso do pagamento, e aí, olha, houve aumento, né? Vamos precisar ter uma diferença para esse ano. Aí se contribui mais, entende? Mas aí tu tem e já a gente abre também a associação de amigos do colegiado. A gente tem o Edson, o Vinícius aí já com a gente, né? Sim. A gente faz Guilherme. uma rifa de obra de arte, aquelas. Eu acho que o melhor é a gente fazer esse caixa. A Jussara tem razão. Acho que a gente pode fazer esse pagamento tipo até dia 20 de dezembro. Quem vai podendo vai pagando. Um data limite, fica esse caixa. A Vera sugeriu ali R$ 30. Eu também concordo, né, Vera? Já arredonda, isso já fica aí um dinheirinho a mais para o ano que vem, porque com certeza muda ano, as coisas sobem, né? Então, eu acho que ficaria bom, a gente poderia votar, se todo mundo concorda, enfim, né? E a Aline, não sei se a Aline quer fazer isso lá nos seus formulários, mas, ou se a gente faz aqui mesmo, já deixa isso registrado, pelo que eu estou vendo que as pessoas estão concordando, então a gente tem que aproveitar esse momento aí. Aí vocês apoiem lá no WhatsApp quando a gente botar a mensagem, por favor. Não, mas eu acho que vai ter que ser assim, né? Tu até pode baratear tendo reuniões curtas de 1 hora e aí fazendo um novo link, porque o pessoal, eu já até participei de coisa que o pessoal quer de Mas graça, tem toda uma questão né? de também. Aí o cara fica mandando um novo link, né? Mas aí implica da gente tem que publicizar o link, né? A gente tem que publicar, porque ele tem que ser um link público para validação da nossa reunião. Não dá para ficar cortando também. E não dá para gravar, Jussara, com esse, né? Não dá. Porque eu pago um outro plano bem, mas não é esse valor, é um valor mais modesto, né? Do Google, e não tem possibilidade de gravar, gente. De gravação. Esse é o de menor custo com a gravação. É esse valor de R$ 70. Eu concordo com o que a Vivi falou, né? Tem que ser agora, que estão todos aí, não tem gente que está saindo para viagem, não tem gente que está se desesperando e saindo fora do colegiado, então tem que... E outra coisa, então, Aline, eu só vou colocar, né? Eu acho que tem que colocar também das normas e diretrizes, quantas faltas, né? E justificar por e-mail, conforme, né? Tu já tem orientação, né? Acho que tem que ficar claro para as pessoas. Eu fiz até a Cristina compartilhou comigo um modelo, né, de
planilha para a gente ir marcando as presenças. Eu estava com ele aqui, eu não quis fazer uma chamada escolar, né, com ninguém, mas aí eu estava marcando aqui dos participantes e já contando ali. Então, quem esteve aqui está aqui nas minhas anotações já, não se preocupe. Essa secretária é maravilhosa, gente. Não, porque a gente vai passando a bola, né? Vocês estão quietinhos aí, mas vocês vão ter que abraçar. Bom, eu acho que vamos abrir para voto, então. Contribuição de R$30. A gente estabelece até dezembro uma caixinha. Quem concorda, quem discorda, quem tem outra sugestão, por favor, manifestem-se ali no chat. Quando vê se alguém tem uma outra sugestão de plataforma, enfim, não sei. Nas nossas pesquisas a gente não achou, né, Ali? Opção melhor. Menos alguém que tem algum acesso aí gratuito. É que eu acho até que tem que ser o link do colegiado, né? Não sei, da conta do colegiado, né, Bárbara? Não. Não, eu fiz uma conta, eu gerei uma nova. É um e-mail novo meu, assim, e fica... É bem bom porque vai ter tudo registradinho nesse e-mail só para isso, assim. Eu não quis gerar com a do colegiado, porque também tem isso, né, gente? Daqui a pouco entra outra pessoa, não sei, é uma questão que eu achei mais fácil. Mas aí tu consegue subir essa gravação depois para o YouTube? Sim, essa a gente coloca no YouTube. Uhum. Ah, tá. Tá, perfeito. Ela vai ficar gravada no drive do e-mail esse. Que também tem bastante espaço, então tá tranquilo. 2 teras de espaço no drive. Com esse plano. Não vai nos faltar espaço. Bom, concordados, então, sobre esse valor? Todo mundo votou? Vocês são tudo à esquerda. Tem alguém, gente, que tem alguma... que é debate? Tem alguém que tem alguma questão com isso? Queira comentar alguma coisa? Não? Não, a Vivi tá com a mãozinha ali ainda. Eu tenho uma questão, gente, assim, pode parecer um pouco chata, mas ali no colegiado do Instituto de Artes, enfim, nas reuniões online, quase todas, a gente tem feito uma previsão de encerramento também, que eu acho que pode ajudar um pouco a quem está conduzindo a reunião, assim, limitar um pouco, né? Claro, todas as participações são importantíssimas, sem dúvida, mas talvez nessa ideia de uma certa concisão, só para a gente também se planejar quanto às próximas atividades aí, depois que a reunião se encerra. Então, a gente normalmente faz aí uma previsão de 1h30, 1 hora, dependendo aí do número de pautas, só, enfim, colocar isso para caso possa ser útil aí para a gente também. Muito bem, Marina. Sabe que essa é um costume, essa aqui é uma reunião extraordinária, gente, né? A gente chamou ela em função dessa pauta do encontro, mas geralmente, em âmbito da normalidade do colegiado, a gente tem uma reunião por mês, né? E o que a gente tinha como hábito, costume, né, Cris? Também em função da própria complexidade e qualidade do debate que é feito aqui, geralmente era mais extensas mesmo as reuniões, né? Cris, Verinha, Ju, Ed, se quiserem me ajudar nessa... Não, mas eu não digo de ser mais curta ou mais longa. É só já iniciar, assim, já mandar o link falando assim, início 18, término 23, tá. Entende? Que seja, mas assim, que a gente saiba ali, mais ou menos. Perfeito. Não, porque é bem isso, assim, a gente teve essa reunião hoje, porque é uma reunião extraordinária, mas geralmente vai ser uma por mês, e em torno de 2 horas, no mínimo, assim, é o que a gente tem de costume, de discussão, né? Pessoal mais velho, se quiser me ajudar aqui, às vezes passa um pouco mesmo, porque eu acho que é bem isso, pauta, é uma questão, né? Depende da pauta, e, gente, assim, essa é uma qualidade desse colegiado, né? Existe mesmo uma qualidade de debate que é feita aqui, que às vezes vai se estender, assim, não sei se tem muito... Cris, quer falar? Sem problema, só talvez reiterando assim, que a ideia é que inclua a extensão toda ali no convite para a gente se organizar, então que daqui a 2 horas eu posso marcar outra coisa, mas enfim, te agradeço muito pela condução maravilhosa, inclusive, parabéns. Ótimo, Marina, muito bom. Cris, tu quer falar, Cris? Não, é muito bom isso que a Marina coloca, a gente colocar uma expectativa de término, porque isso também dá um certo limite de fala para cada um, né? E que às vezes é necessário, porque devagar é muito fácil.
E se bater a curiosidade, eu tenho uma planilha da duração das gravações. Cris, a gente tem que conversar mais, trocar figurinhas de secretariado. Eu posso apresentar a participação nas gravações de cada um dos membros. Estatísticas de tempo de fala. Por isso que ela era da coordenação do GT de mapeamento dessa pessoa. Produção de dados, dá para fazer muita coisa, gente. Eu ia sugerir, gente, que a gente pensasse assim, sei lá, 1h30, talvez, das reuniões, né, com a previsão de que se passe 2 horas, mas enfim, né? Sou a favor das falas concisas. Não, mas eu acho que está ótimo. Eu acho que tá ótimo. Seria bom 1h30, né? Com a previsão de no máximo 30. Meia hora e mais. acho que a Bárbara, quando a pessoa, viu, Bárbara, está passando do ponto, ou principalmente saindo do tema. A questão da manter a pauta. Foi o caso do bem, não sei se ele está aí, mas saiu do tema. Sim. Gente, eu estava relendo, eu sei que estou chegando agora no colegiado, e já divagando também, já peço desculpas, mas estava relendo as atribuições da secretaria, também ordenar o uso da fala. Podem deixar comigo, tudo certo quanto a isso. Tem que cortar. Vamos junto, Aline, muito bom. Corte gentilmente, Aline. Mas bom, corte. gente, eu vou cortar vocês, hein? Vou cortar vocês, olha só. Eu nunca me passo. A gente ainda tem uma pauta para vencer. A gente tem que eleger, desculpa cortar as falas, mas a gente precisa só elencar que, Aline, tu tinha feito essa listinha, eu vi em algum lugar aqui no chat. Já cato aqui. Tá, mas eu sei decor. Ramon era um. Aqui, ó, Marina da parecerista para o edital da Chico Lisboa, tá? Se candidataram ali no grupo Marina, Laura, Jean e Ramon. Ramon não está aqui na nossa reunião. Marina está ainda. Laura está? Não estou vendo. E Jean está? Também não. Laura está, que eu estou vendo. Jean não está. Diga, Cris. Essas questões também dá para resolver lá no grupo, né? Dá para criar um formulário de votação, que daí se vota sem ficar fazendo exposição, não cria problema nenhum, e se resolve lá no grupo também, né? Eu concordo. Tempo de reunião, né? Eu acho melhor. Uma enquete. Tá, gente, então a gente coloca ainda hoje a enquete até amanhã, ao meio-dia, pode ser, porque daí a gente já manda e encaminha isso para a Mona, que ela estava nos pedindo, pode ser? Isso. Com esses nomezinhos que foram... Porque daí tem a quantidade de votos para cada um direitinho, sabe? Tá, perfeito. Então, pode ser até meio-dia amanhã, gente, a previsão aqui de votação. A gente faz uma enquete. Sim, assim então, todo mundo pode jantar, Bárbara. Sim, tem sempre volta, gente. Desculpa pelo atraso aí, meia horinha a mais, mas enfim, foi muito bom. Espero vocês no dia 13/11, nossa próxima reunião de pleno do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Vou encerrar aqui a gravação. É isso. Ah, não, faz a fotinho. Ah, tem uma foto. Não, print. Avisa, né?